Da casa, os que nos acompanham pelos canais de comunicação aqui da casa, eu queria cumprimentar cordialmente aqueles e aquelas que hoje fazem uma das empresas mais antigas e que já foi uma das mais respeitadas e rogamos e trabalhamos para que volte a ser no Brasil, que é a empresa de Correios e Telégrafos. Nesse exato momento em que eu estou aqui, trabalhadores da empresa de Correios e Telégrafos, os Correios, travam uma luta sem quartel para a defesa do patrimônio público brasileiro. A empresa de Correios e Telégrafos conta já com mais de 350 anos. Ela foi a primeira, e é a data fundadora, instituição com a função de fazer o trabalho de correspondência no Brasil, data ainda do século XVII, da segunda metade do século XVII, 1663. Ao longo desses 300 anos, depois incorporada como um patrimônio, como empresa pública no Brasil, a empresa de Correios e Telégrafos, ela foi responsável por manter, inclusive, a altíssima credibilidade das empresas públicas na sociedade brasileira. Até muito bem pouco tempo atrás, 2013, por exemplo, pesquisa do Ibope dava conta de que os Correios tinham uma aceitação entre ótimo e positiva, entre ótimo e bom, uma aceitação positiva, portanto, um reconhecimento positivo de 78% dos entrevistados em pesquisa do Ibope há não mais que 5 anos atrás. Mas há uma intenção consciente, deliberada, vil, de desmontar uma das mais importantes e respeitadas empresas públicas do Brasil, que é a empresa de Correios e Telégrafos, a ECT, os Correios. E a quem interessa esse desmonte? Interessa, sobretudo, aos grandes conglomerados que querem ocupar o papel importantíssimo de entrega de encomendas e correspondências que hoje os Correios fazem. Você que está em casa agora, deve estar aqui, talvez, querendo reclamar do atual serviço em que a sua correspondência individual ou a sua fatura não chega no prazo devido. Por intermédio de um combativo sindicato, que é o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, Sindicato dos Trabalhadores da empresa de Correios e Telégrafos, que inclusive nos trouxe ao longo do nosso mandato, e eu tenho muito orgulho de, nesse nosso primeiro mandato, termos inúmeras vezes denunciado o desmonte a que os Correios têm sido vítima, graças, sobretudo, às informações que nos chegam de forma muito diligente e combativa por seu sindicato. O sindicato ele tem nos dado informações que são estarrecedoras. Não é possível utilizar outra palavra que não autossabotagem. É escandaloso. Os trabalhadores nos dizem: deputado, vá às unidades, que o senhor vai ver lá, que as encomendas são despachadas, mas as faturas e correspondências individuais, elas são relegadas a segundo plano. Isso causa um gigantesco desgaste da imagem da empresa e mais que isso, causa um dano ao consumidor, ao usuário, aquele que está esperando a sua correspondência individual e a sua fatura chegar no prazo devido. Mais que isso, anuncia-se permanentemente corte de efetivo e fechamento de agências. Corte de efetivo e fechamento de agências. Por que as encomendas e faturas não são entregues? Porque não é efetivo. O que a direção deveria fazer? Uma empresa, inclusive, que mesmo sendo estrangulada, vilipendiada, assaltada, foi o que fizeram com a Postales, o Fundo de Previdência dos Correios, tiraram 3 bi da Postales para pagar a dívida pública da União, deixando, inclusive, atacando, inclusive, os direitos previdenciários daqueles trabalhadores. Esta empresa continua viva pela mão
generosa e comprometida dos seus trabalhadores e trabalhadoras. Por último, agora, a empresa, por sua direção, repito, não pelos seus trabalhadores que têm se dedicado enormemente ao longo dos anos para defender o seu patrimônio, que é o patrimônio do povo brasileiro. Agora, por último, prestes a uma greve que iria acontecer pela combatividade dos trabalhadores em defender a empresa e defender os seus direitos. A empresa aciona o TST para uma mediação e o TST reconhece, inclusive, que a empresa tem se comportado de forma draconiana com os seus trabalhadores. Por exemplo, da cobrança extorsiva do plano de saúde. Portanto, os trabalhadores que estavam em estado de greve, estavam para entrar numa greve, aqueceram com uma suspensão desta greve em razão da mediação que o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, iniciou entre a empresa e os seus trabalhadores. Qual não é a nossa surpresa quando agora a própria empresa, ela descumpre as cláusulas da mediação proposta pelo TST. Portanto, a empresa empurra os trabalhadores para a greve. Então, veja só, eu estou compondo aqui um pronunciamento que ele tem 3 grandes elementos. Primeiro, é o desmonte deliberado da empresa de Correios e Telégrafos a partir da sua direção, e em especial a partir deste governo golpista, com a intenção de privatizar um dos patrimônios públicos brasileiros mais essenciais, que é a tricentenária empresa de Correios e Telégrafos. Então é necessário denunciar isso. Esse patrimônio é público, é do povo brasileiro, e ele cumpre uma função estratégica. Veja, estamos no mundo hoje, num mundo do comércio eletrônico, e obviamente a entrega de bens do comércio eletrônico é em si também um grande negócio. Por isso interessa ao mercado, através dos seus prepostos, que hoje estão ilegitimamente ocupando a direção do Estado brasileiro, e portanto a direção também da empresa de Correios e Telégrafos, desmontar a empresa para vendê-la. Para isso, portanto, gera-se uma oposição entre a empresa e a sociedade. Reduz-se o efetivo, fecham-se agências e há esse desmonte. Um segundo elemento é que a empresa, ela aciona o TST, descumpre a mediação proposta pelo TST e empurra a empresa, empurra os trabalhadores para a greve. Para, inclusive, colocar mais ainda a sociedade contra a empresa e contra os próprios trabalhadores. Terceiro, é esse elemento que me parece o mais grave de todos, de uma denúncia de autossabotagem. De uma denúncia grave, na minha avaliação, que merece, inclusive, investigação. De que, na distribuição das correspondências em encomendas, dar-se-ia privilégio às encomendas em detrimento das faturas e correspondências individuais. Isso é muito grave, merece ser apurado. Nosso mandato, obviamente, se coloca mais uma vez a serviço dos interesses da sociedade cearense, dos trabalhadores, do sindicato, da categoria, e aqui eu tenho várias publicações do sindicato que dão conta exatamente desta situação. Nós recebemos inúmeras imagens daquilo que pode ser, veja só o tempo verbal que eu estou utilizando, daquilo que pode ser talvez um dos atos mais vis de desmonte da ECT, dos Correios, que é esta, repito, uma palavra dura, a possibilidade de uma autossabotagem. Por isso mesmo é necessário que a sociedade cearense brasileira fique em alerta. O trabalhador carteiro, muitas vezes, ele é recebido, inclusive, de forma agressiva na rua e na comunidade. Porque as pessoas, quando recebem a fatura ou a correspondência com muito atraso, querem descontar o atraso
na figura do corpo do próprio carteiro. Do próprio carteiro. Eu queria dizer para a sociedade que não vai ser o carteiro lá na ponta a resolver o problema da gestão da empresa, mas que é necessário entender que ele também é vítima de uma gestão que joga contra os interesses da empresa. Por isso mesmo nós, do pessoal, defendemos a revitalização da empresa de Correios e Telégrafos, como uma empresa importantíssima, inclusive, de comunicação, ligada ao Ministério das Comunicações. Porque ela se atualiza, inclusive, na nova era digital do comércio eletrônico, mas que não desfaz da necessidade de uma empresa de correspondências, como é a empresa de Correios. Não sejamos, você que está nos ouvindo, não sejamos ingênuos. Há transnacionais, com matriz estadunidense, inclusive, que estão muito interessadas nesse desmonte e em ocupar esse filão que é a entrega de encomendas e correspondências, faturas no Brasil. Você que é contratante dos serviços da empresa e que muitas vezes recebe na sua empresa, que emite fatura e que fez o contrato, recebe reclamações que a fatura não chegou a tempo, abra o olho também. A quem interessa descumprir o contrato que você fez para a entrega de faturas com os Correios e Telégrafos? Interessa, obviamente, a outras empresas que vão querer ocupar este filão de entrega de faturas, entrega de encomendas. A ingenuidade, ela não é boa companheira. A ingenuidade não é boa conselheira. Estão, como de tudo agora no Brasil, estão querendo meter a mão no patrimônio público brasileiro, estão querendo privatizar, desmontar e privatizar, e para isso eles repetem o mesmo receituário. Pioram o serviço, reduzem o efetivo, fecham postos de serviço e agências, precarizam os trabalhadores, levam a uma situação de oposição entre sociedade e serviço, entre sociedade e empresa, e depois chega-se à conclusão: tem que privatizar. E aí chega a transnacional, né, travestida de empresa nacional, de capital, o capital estadunidense, sobretudo, que tem grandes transnacionais de entrega de encomendas e vai querer ocupar esse filão. Vai querer ocupar esse filão. Já vem ocupando. Portanto, essa tentativa de desmonte, essas denúncias graves que merecem a devida apuração, e aqui eu trago a público exigindo a apuração, inclusive por parte da empresa. Eu espero que a empresa tenha um sistema de compliance para, inclusive, se dedicar, e eu exijo estas respostas de denúncia de autossabotagem. E terceiro, com relação ao tratamento draconiano com seus trabalhadores, a exigência de um pagamento duro do plano de saúde, a tentativa de cortar ainda mais o efetivo e de colocar a sociedade contra a empresa. Portanto, eu queria dizer aos trabalhadores e trabalhadoras da empresa de Correios e Telégrafos, que se contam aos milhares no Brasil, ao carteiro, ao atendente, agente administrativo, né, aqueles e aquelas que estão agora na agência, que estão na rua, né, que estão fazendo esse serviço, que é muito importante contar com a aliança com a sociedade brasileira. Porque a sociedade brasileira tem esta memória de uma empresa que gozava da mais alta credibilidade entre as empresas públicas. Eu peço a sua anuência, por gentileza, presidente, só para mais alguns minutos. No sentido de que nós podemos defender o patrimônio público brasileiro, as empresas públicas, e elas podem sim prestar um bom serviço à sociedade brasileira. Eu lhe agradeço e concluo. Não entreguemos o patrimônio público brasileiro, como são os Correios, para o capital lucrar, sobretudo capital transnacional, lucrar num setor absolutamente estratégico
da nossa sociedade, que é a entrega de encomendas, sobretudo com o advento do comércio eletrônico. E eu queria finalizar, e aí colocar um último elemento, que vários trabalhadores e trabalhadoras, hoje, pela prestação de serviços bancários em postos de atendimento dos Correios, em agência dos Correios, se colocam em situação de absoluta insegurança. Este é um assunto que merece a nossa máxima atenção. Concluo dizendo isso, que se por um lado houve uma diversificação da oferta de serviços, por outro lado, essa diversificação ela não foi acompanhada da devida segurança ao atendente dos Correios, porque as agências, muitas vezes, no mais das vezes, não têm a menor estratégia, o menor aparato de segurança aos trabalhadores que ali estão, inclusive prestando um serviço, que é um serviço bancário, para a sociedade. Então, queríamos aqui também nos solidarizar àqueles que foram vítimas de violência dentro das agências dos Correios e reclamar que estes trabalhadores tenham a sua segurança promovida, que a empresa, se ela mantiver, e ela parece que quer manter, a oferta desse serviço, até porque é importante também para a sociedade, que ela, sobretudo, permita a esses trabalhadores e trabalhadoras trabalhar em segurança. Então, queria concluir, deputados e deputadas, dizendo que cabe a nós, sociedade brasileira e cearense, por isso, inclusive, colocamos na nossa proposta, que agora está em debate na sociedade brasileira para as eleições presidenciais, nosso porta-voz, nossa chapa presidencial colocou um item específico também de defesa da empresa de Correios e Telégrafos, e para nós isto é muito importante. Defender uma empresa pública com 355 anos, essa é uma tarefa de todos nós. Muito obrigado.